é que a mulher extraordinária, ela é pautada, acima de tudo, pelo seu caráter. E a sua beleza é como um ornamento, é um acréscimo, que é muito bem-vindo, porque a beleza vem de Deus. Deus é o autor de toda beleza. O que acontece na nossa sociedade é que estão confundindo beleza com sensualidade, com vulgaridade, que são duas coisas muito diferentes. Mas a beleza verdadeira, que gera admiração, ela é válida, porque Deus criou tudo que é belo e formoso, vem de Deus. Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos os irmãos, podem se assentar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. E quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 2. A minha leitura é na tradução Revista Atualizada. Se você quiser abrir no seu aplicativo de celular, caso você não tenha uma Bíblia com essa tradução e quiser acompanhar na mesma tradução que eu vou ler, fique à vontade. E assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Um homem abastado tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de coisa nenhuma sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém estes disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de coisa nenhuma sentimos falta, em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal.
Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, meu senhor, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, esse a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido como príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor tiver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito até o amanhecer. E pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. E tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Amém? A leitura da palavra do Senhor até aqui. Irmãos, eu fiz essa leitura do capítulo inteiro de propósito para dar uma contextualização bem ampla daquilo que nós vamos tratar nessa noite. E
Não sei se todos estavam aqui, ou se alguns estavam aqui, eu acredito que alguns estavam. Em novembro do ano passado, eu trouxe uma palavra dirigida especificamente aos homens, né, que era sobre o papel do homem como pastor do seu lar, né, um apelo para que os homens se levantassem como homens de Deus nos seus lares, como homens de oração, para governar sua casa, sua mulher, seus filhos no caminho do Senhor. E ali eu falei sobre vários aspectos do ensinamento bíblico a respeito disso e trouxe vários exemplos de como o homem deve e não deve proceder dentro do seu lar. E eu me vi movido a trazer dessa vez uma palavra dirigida às mulheres. Mas diferente do outro texto em que eu usei toda a Bíblia, eu quero me ater ao exemplo especificamente de uma mulher chamada Abigail. Porque o que Deus revela sobre essa mulher é tão incrível, é tão extraordinário, que eu acredito que é suficiente para ensinar as mulheres dessa igreja, a todos os que estão aqui presentes e a todos que ouvirem pela internet, o que Deus deseja, o perfil que Deus deseja para uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que sabe edificar e construir relacionamentos na sua casa e com todos que ela convive. E assim, irmãos, eu quero trazer a palavra do Senhor para os nossos corações, e o tema é o perfil de uma mulher extraordinária, lições aprendidas com Abigail. E o contexto dessa passagem, irmãos, ocorre dentro de uma situação bastante difícil, um conflito que tinha tudo para desencadear numa tragédia. Nós temos aqui como personagens Nabal, o marido dessa mulher, Abigail. Era um homem rico, muito rico, tinha aproximadamente 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Isso é um sinônimo de grande riqueza. A Bíblia também fala sobre esse homem, que ele era descendente de Caleb. Caleb era um herói da fé, da tribo de Judá, um dos 2 únicos que sobreviveram, né, ao deserto, da geração que saiu do deserto com Moisés. Caleb foi um dos 2 homens que saíram do Egito e permaneceram com vida e tomaram posse da promessa. Então, Nabal possui uma linhagem nobre, descendente de Caleb. O outro personagem dessa história é Davi, né? O Davi é muito bem conhecido de todos nós, mas a situação em que Davi se encontrava nesse texto era uma situação difícil. Ele era fugitivo do rei Saul, ele estava bastante longe ainda de se tornar o rei de Israel, era perseguido de um lado para o outro, era um fugitivo, errante pelos desertos, pelas montanhas, e ele tinha um bando de 600 homens que o seguia. E esses homens estavam nesse momento, aqui fala no versículo 1, que eu não li, diz que Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, e ali ele estava. E em determinado tempo chegou o tempo da tosquia das ovelhas. Era um tempo de festa e de muita celebração, era um tempo que as pessoas enviavam presentes e usavam de solidariedade, porque era um tempo que as pessoas celebravam, né, o enriquecimento, né, a conquista de posses materiais pelo fato de tosquear as ovelhas e com isso venderem, né, fazerem tecidos e adquirir riquezas com isso, né? E Davi se aproveita desse momento para fazer um apelo a Nabal, porque Nabal, sendo um homem rico, né, certamente tinha condições de ajudar esses homens de Davi sem nenhuma dificuldade, sem nenhum prejuízo, né, à sua vida, né, e sabendo que Davi havia cuidado dos bens daquele homem sem exigir nada em troca, né? Aquela região onde isso aqui acontece fica no sul de Israel, numa área relativamente desértica e muito sujeita a ataques, a bandos de ladrões, dos filisteus, dos pastores árabes. E ele faz esse apelo a Nabal, envia seus servos a Nabal e ele recebe uma resposta muito rude, né? A Bíblia fala que ele disparatou com aqueles homens, ou seja, ele avançou para cima daqueles homens, respondeu de uma forma grosseira e até violenta, porque não queria de forma alguma abençoar Davi com a provisão, a necessidade de alimentos e água, era tudo que Davi precisava. E no meio disso tudo, Davi resolve se vingar, isso acende a ira de Davi, ele falou: eu vou exterminar Nabal e toda a sua casa, não vai restar nenhum homem sequer, inclusive seus escravos.
E no meio dessa história, no meio de uma tragédia anunciada, se levanta uma mulher, chamada Abigail. Abigail significa alegria de meu pai. E esse nome fez muito jus ao caráter de Abigail, porque de fato, essa mulher demonstrou ser uma bênção tão extraordinária, como nós lemos no texto, e vamos tratar melhor sobre isso, sabe? E no início, logo aqui no versículo 3, diz que Nabal era o homem desse homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Então o autor do texto, ele já faz questão desde o princípio de dizer qual eram os traços distintivos dessa mulher. Abigail se distinguia diante de todos pela sua sensatez, ou seja, pela sua sabedoria, pela sua prudência, pelo seu bom comportamento, né, pelo fato de ser uma mulher de bom entendimento e pela sua formosura. É interessante que o texto também ressalta, né, a beleza de Abigail, mas ele não dá, né, um valor exacerbado à beleza dela, mas pelo contrário, ao seu caráter. E aqui nós já temos uma lição que aprendemos, né, que a mulher extraordinária, ela é pautada, acima de tudo, pelo seu caráter. E a sua beleza é como um ornamento, é um acréscimo, que é muito bem-vindo, porque a beleza vem de Deus. Deus é o autor de toda beleza. O que acontece na nossa sociedade é que estão confundindo beleza com sensualidade, com vulgaridade, que são duas coisas muito diferentes. Mas a beleza verdadeira, que gera admiração, ela é válida, porque Deus criou tudo que é belo e formoso, vem de Deus. E por outro lado, nós temos, como nós dissemos, um homem rude, um homem maligno nas suas obras. Era esse homem Nabal. O seu próprio nome já diz sobre o seu caráter, né, que é loucura, fala sobre ser louco. E aqui, seguindo o texto, né, como nós já lemos, né, houve uma recusa muito grosseira da parte de Nabal em relação a Davi. Davi se sentiu extremamente ofendido, porque ele já havia feito muito bem aquele homem, e ele pagou o bem com o mal. Então Davi se encheu de ira e decidiu matar aquele homem e a sua casa. E no versículo 17, né, no versículo 14 a 17, como nós já lemos, um dos servos de Nabal chegou a Abigail e disse várias coisas, e no final ele disse: olha, considera e vê o que hás de fazer. Versículo 17, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é um filho de Belial, e não há quem ele possa falar. Filho de Belial é uma expressão, não deve ser tomada no sentido literal, porque Belial não é uma pessoa, mas filho de Belial significa que é um homem sem juízo, um homem louco, maligno, né? Isso significa a expressão filho de Belial. E ele não ouvia ninguém, era um homem realmente intragável. Talvez você já tenha conhecido uma pessoa assim, talvez já tenha vindo à sua memória, e é provável que não chegue aos pés do que era Nabal. No entanto, essa mulher, Abigail, ela mostra aqui, o que está implícito nesse versículo 17, é que essa mulher era uma boa ouvinte, porque o próprio servo diz: considera e vê o que hás de fazer. Abigail era uma mulher sensata, uma mulher que sabia ouvir e sabia discernir a realidade a partir daquilo que ela observava. Um dos princípios fundamentais da sabedoria bíblica é isso, é você extrair a verdade e a mentira, o bem e o mal das coisas que você vê e do que você enxerga. E essa mulher, essa característica positiva de Abigail fez muita diferença, porque a partir daqui é que ela tomou todas as decisões que desencadearam no livramento da casa dela, do marido dela, de todos os seus servos, e no fim das contas redundou em honra para a própria vida dela. É interessante que, se nós pensássemos, né, se essa mulher agisse de uma forma um pouco diferente, apenas sendo indiferente, é só um escravo, é só a palavra de um escravo, que meu marido não fez nada de errado, não. Mas ela ouviu, ponderou, e ela falou: realmente, o meu marido é assim, eu preciso tomar uma atitude, porque o agravo dele foi muito grande. Então, mulher, a primeira característica que Deus espera de você, que você seja como uma mulher extraordinária, uma boa ouvinte e uma mulher prudente na sua percepção das coisas.
Porque essas são habilidades fundamentais se você quer edificar bons relacionamentos na sua casa, no seu trabalho, na igreja. E o segundo ponto que nós observamos a partir de Abigail é no versículo 18. Observe comigo, que diz assim: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de trigo, e os pôs sobre jumentos, e ide aos seus moços, ide adiante de mim, porque vos seguirei de perto. Então observe que essa mulher tomou uma grande provisão. Assim que ela teve a notícia e percebeu que havia uma ameaça existencial contra a família dela, ela se levantou rapidamente e tomou tudo que era necessário para apaziguar Davi e alimentar ele e aqueles homens. Veja que a provisão dessa mulher foi abrangente. Foram 200 pães, vinho, 5 ovelhas, trigo, passas e pastas de figos. Observe que essa mulher soube liderar esse homem, porque ela não fez isso sozinha. Essa mulher era uma dona de casa exemplar. Exemplar. Além de ser uma mulher bonita e uma mulher sensata, que ouvia e ponderava sobre as coisas, ela tinha iniciativa para fazer um bom trabalho do lar e liderar aqueles que estavam a seu serviço. Olha o que nós aprendemos aqui. Abigail era uma mulher extremamente rica. Ela tinha servos ao seu serviço, no serviço doméstico, né, no trato das ovelhas e até moças pessoais. Nós vamos ver lá no final do texto, nós já lemos e vamos voltar lá depois. Essa mulher tinha 5 moças a seu serviço. Você sabe o que é uma mulher ter 5 mulheres o tempo todo à sua disposição? É o sonho de qualquer mulher. É o sonho de qualquer mulher ter acesso a esse luxo. Não precisa nem colocar o pé no chão. Bastou estar lá e tudo que ela deseja, ela tem à mão. Essa mulher tem tudo. Essa mulher tem tudo que ela deseja materialmente. No entanto, ela se recusou a se comportar como uma rainha, uma mulher altiva e arrogante. Mas ela foi ágil nas suas atitudes. E além disso, ela procurou apaziguar Davi não só com palavras, mas com ação. A primeira coisa que ela fez foi preparar um presente para Davi, para apaziguar. Isso significa, irmãos, uma coisa: que o trabalho doméstico tem valor diante de Deus. A sociedade tem mentido para as mulheres, tem mentido para os homens, tem colocado homens e mulheres uns contra os outros e procurado desfazer, sabe, do valor do trabalho doméstico. E essa palavra, embora eu esteja dirigindo para as mulheres, pastor, vale para nós homens também, com certeza. Porque grande parte da culpa, da desintegração da sociedade está na culpa, no colo dos homens, nos ombros dos homens, que não deram devido valor às suas mulheres. O trabalho doméstico é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, não é recompensado, não é devidamente reconhecido. Infelizmente, irmãos, é uma verdade. Mas isso não condiz com o que a palavra de Deus diz. Quando nós vemos o perfil da mulher virtuosa em Provérbios 31, versículos 10 em diante, ele mostra claramente que as características principais dessa mulher, dentre outras, é que ela é uma mulher trabalhadora. Ela sabia trabalhar e dar ordem às mulheres que estavam debaixo da sua autoridade. E em terceiro lugar, seguindo na leitura do texto, observamos que Abigail, ela adotou uma estratégia prudente. Ela enviou os seus servos adiante dela. Ela omitiu tudo aquilo do seu marido, não porque ela é uma mulher que esconde as coisas do seu marido, mas é porque ela fez aquilo visando a própria vida, poupar a vida do seu marido. E ela desceu escondida pelo monte. Ela fez tudo de forma pensada para o bem. E é isso, irmãos, que Deus espera de você, mulher, como uma mulher sábia, uma mulher extraordinária, que Deus te dê estratégia para agir, sabe, em cada situação, em cada conflito, em cada oposição que se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra você, o teu ministério, contra o teu trabalho. Deus dá estratégia às mulheres sábias, às mulheres que têm um coração prudente e que discerne as coisas de acordo com os princípios de Deus. E ainda mais, nós aprendemos mais uma qualidade de Abigail no seu trato com Davi. Leia um versículo 23 comigo. Diz o seguinte:
Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o rosto de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o seu nome significa que o nome é, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que me enviaste. E ela diz aqui no versículo 28, perdoa a transgressão da tua serva. Irmãos, aqui salta, o texto joga para cima, salta nos nossos olhos a grandeza do caráter de Abigail. Que mulher extraordinária, porque ela se despiu completamente do seu ego. Completamente. Uma mulher nobre e rica e sem culpa, assumir a culpa do seu marido diante de um exército de homens. Irmãos, isso é coisa de uma mulher de um valor tão tremendo. Sabe, a coragem que faltou a um exército de homens sobrou no coração dessa mulher. Sabe, uma mulher extraordinária. Nós aprendemos aqui que uma mulher extraordinária é uma mulher que sabe se despir do seu ego e descer quando necessário. Uma mulher sabe descer. Ela sabe, porque ela sabe que isso não é se humilhar, não é você se rebaixar, mas é um ato de nobreza, de grandeza moral. Uma mulher que tem discernimento, ela sabe o momento de pedir perdão, mesmo quando não errou, mesmo quando ela está certa e sem culpa, ela se coloca no lugar do culpado. E olha o que continua aqui, dizendo, aliás, tem algo que eu gostaria de dizer antes. Eu, meditando sobre esse texto, eu pensei sobre como Abigail, na sua conduta, ela se assemelhou ao próprio Senhor Jesus. Porque assim como ela se colocou entre seu marido e Davi, assumindo a culpa do seu marido perante Davi para que ele não morresse, Jesus fez isso por nós. Sabe, ele se colocou, Jesus, o Filho de Deus, entre você e Deus, e falou: não o trate segundo a sua loucura, perdoa o pecado e a iniquidade desse pobre pecador que sou eu. E é por causa disso que estamos aqui hoje, porque Cristo se colocou entre nós e Deus, assumindo a culpa que nós tínhamos sobre nós, o pecado, a iniquidade, o castigo que nos era devido. Fomos poupados porque Deus nos perdoou por meio do sacrifício do seu Filho. Amém, irmãos? E por isso nós temos paz com Deus e temos, sabe, esse ministério de reconciliação, ministério de fazer a paz entre os homens e Deus. E esse papel se torna muito manifesto na vida dessa mulher, Abigail. Com Abigail eu aprendo, pastor, que uma mulher extraordinária sabe pacificar ânimos acirrados. E por que a mulher, no caso aqui, não só pela sua beleza, mas sobretudo pela sua postura, ela foi capaz de fazer isso? Eu acredito, irmãos, e eu creio que muitos vão concordar comigo, que a mulher tem uma capacidade especial de perceber as coisas, uma sensibilidade, ela tem um dom natural, sabe? Especialmente dedicado aos relacionamentos. Interessante que Deus criou a mulher, Deus não criou a mulher a partir do pó da terra, ao contrário do que fez com o homem. Mas Deus criou a mulher de uma matéria-prima muito mais refinada, que é a costela do homem, uma matéria-prima sofisticada. Eu entendo a partir disso que Deus dotou uma mulher de uma sensibilidade, de uma capacidade aguçada, de perceber coisas que escapam aos homens. E elas também têm um poder enorme de influenciar o ambiente, para o bem e para o mal. Né? Gostam de dizer, né, que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Mas, irmãos, é ou não é verdade, irmãs, é ou não é verdade, a mulher tem uma capacidade extraordinária de influenciar o ambiente ao redor, influenciar o seu marido, influenciar os seus filhos, influenciar pessoas que estão acima da sua posição, sabe? Às vezes um patrão, um chefe. A mulher tem capacidade de influenciar. E eu acredito que isso é um dom que Deus concedeu às mulheres, por causa da sua percepção aguçada das coisas.
Né? Isso me faz lembrar de Maria no casamento de Jesus, sem que ninguém dissesse nada. A mãe de Jesus percebeu, opa, está acontecendo alguma coisa aí, acabou o vinho. Sem que alguém falasse para Jesus, falou, acabou o vinho. Ó, então, irmãos, irmãs, aprendam com essa mulher. Essa mulher é uma mulher de paz. E Deus te deu um dom que você pode usar para o seu próprio bem, para o bem da sua casa, para o bem dessa igreja, para o bem dos seus relacionamentos, porque isso vai redundar em honra para a tua vida. A quinta lição que eu aprendo com a Abigail está nos versículos 26, 28 e 30. É que Davi soube atribuir a Deus o livramento da morte, reconhecendo que Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Veja o que diz o versículo 28. Tão certo como vive, 26. Tão certo como vive o Senhor e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos. Ou seja, ela não atribuiu a glória para si, ela não atribuiu a honra para si, ela atribuiu o mérito para Deus. E uma mulher extraordinária, acima de tudo, ela honra Deus e tem uma visão espiritual das coisas. Porque tudo que eu disse para trás não tem valor. Se essa mulher não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, se ela não teme a Deus e não reconhece que Ele é o dono da sua história, do seu coração, da sua vida, das suas ações. Versículo 28 diz mais: perdoa a transgressão da tua serva, porque de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. E não se ache mal em ti por todos os teus dias. Aqui, mais uma vez, em uma frase, Abigail mostra a incrível habilidade dela de fazer a paz. Ela apelou à consciência de Davi. Olha o que ela diz: você peleja as palavras do Senhor, você não é um guerreiro qualquer, você não é um homem violento, um homem que carrega a espada para matar somente, você é um soldado de Deus, você luta a batalha de Deus, você é um homem de Deus, e Deus não quer que você se vingue pelas tuas mãos. E Davi, como era um homem de Deus, imediatamente Davi se sentiu tocado na sua consciência. Então, irmãos, ela falou ao coração de Davi. Irmãs, uma mulher maravilhosa, uma mulher extraordinária, sabe falar ao coração daqueles que estão ao seu redor, que sabe usar o seu poder de palavras para a paz e para o bem. Provérbios 31, 26 diz que uma mulher virtuosa fala com sabedoria e a instrução da sua bondade está na sua língua. E Abigail ainda faz mais. No versículo 30 e 31, diz o seguinte: usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado por tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Irmãos, a fé de Abigail é uma fé extraordinária, porque ela evoca para pacificar Davi uma promessa, a promessa de que Davi fora ungido rei para reinar sobre toda a nação de Israel. Havia uma promessa e uma unção sobre Davi, mas a vida de Davi depois disso, tudo seguiu no rumo contrário. Davi foi ungido rei e ele era praticamente comandante do exército, era o chefe, um dos principais do exército de Israel, e um inimigo, Satanás ali, um espírito maligno atormentando o rei Saul, ele começa a enxergar uma conspiração de Davi inexistente, porque ninguém era tão leal como Davi, e Davi começa a fugir. Era genro de Saul, mas é obrigado a fugir de um lado para o outro em Israel, porque aquele homem foi tomado de um espírito de loucura, de perseguição, e a ponto de que Saul já não fazia mais nada em Israel a não ser perseguir Davi. E de tal forma que quem olhava para Davi, meu irmão, pelos olhos naturais, não via nada em Davi não, tá? Davi era só um fugitivo, vivia de um lado para o outro, em caverna, em montanha, fugindo de um rei, de um exército, e um bando de gente endividada, gente em aperto, gente em dificuldade. Eram as pessoas que seguiam Davi. Não havia nada de grandioso em Davi, a não ser uma promessa.
E Abigail, pelos olhos da fé, ela enxergou aquilo que muitos já não enxergavam em Davi. Então, irmãos, irmã, aprenda a enxergar com os olhos da fé, sabe, a tua realidade, a realidade daqueles que estão contigo, do teu marido, dos teus filhos, dos teus pais, né, daqueles que estão mais próximos de você, do seu pastor, dos seus líderes, porque enxergando com uma visão espiritual, né, aquilo que o homem não vê, você provará ser uma mulher de valor, e você colherá os frutos de honra, como essa mulher colheu, e nós veremos aqui no texto, né? E mais para o final do texto, nós vemos aqui um sétimo ponto que me chamou a atenção sobre Abigail, que no versículo 36 diz o seguinte, que ela voltou a Nabal e ele estava fazendo um banquete. Lembra que eu disse? Era o banquete de celebração por terem tosquiado as ovelhas, né? Era como uma festa da colheita para os agricultores. Era um momento assim de colher muita riqueza. E ele estava muito alegre do vinho, já estava muito embriagado, diz o versículo 36. E ela viu aquilo e ela não referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. E pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Abigail soube se calar diante de Nabal no momento que ela tinha que se calar e falou no momento que era para dizer. Todos nós sabemos que existe o tempo certo para falar e o tempo certo para se calar. Certamente, isso é bíblico, está em Eclesiastes capítulo 3, mas convenhamos, quando o sangue esquenta é difícil. É difícil, no calor, né, da emoção, quando você vê ali o teu marido fazendo uma coisa absurda, é difícil não explodir em ira contra aquele homem, mas aquela mulher soube reter a ira, sabe, soube reter a indignação, e ela esperou o momento certo, em que ele não estava mais embriagado, ele estaria em seu pleno juízo, esperou o dia seguinte para contar, que aquele homem quase morreu, quase arruinou sua própria vida e quase arruinou a sua casa inteira, toda a sua família e seus servos. Então, irmãos, uma mulher extraordinária, eu aprendo que ela sabe a ocasião certa para se calar e para falar. Ela sabe dizer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Como eu disse, é difícil fazer isso quando o nosso caráter é provado, quando a nossa paciência é testada. Eu digo particularmente de você, mulher, na situação que você vive. Mas uma coisa é fato, as mulheres tendem a ignorar o poder do silêncio, sobretudo com os seus maridos. Pelo fato de perceberem coisas que eles não percebem, muitas vezes pensam que pelo muito falar é que convencerão. Mas eu aprendo com a palavra de Deus, irmãs, que Deus instruiu as mulheres, o próprio Deus instruiu as mulheres, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2, a ganharem os seus maridos incrédulos, marido incrédulo, pelo procedimento puro, honesto e de temor, sem palavra nenhuma. É o único caso na Bíblia que eu vejo, né, pastor, que Deus manda pregar sem palavra, né? Uma ordem direta, que você ganhe o teu marido, mulher, sem palavras, apenas com um procedimento reto e honesto. E se isso é possível com um homem ímpio, um homem que ainda está em trevas, debaixo do jugo de Satanás, quanto mais a um homem de Deus, a um servo de Deus. É porque nós tendemos a subestimar o papel do Espírito Santo, sabe? Às vezes se retirar um pouco, né, e se calar e dar o espaço pro abençoado pensar, pode ser um instrumento muito mais eficaz na mão de Deus, sabe? Para converter o teu marido, sabe? Para fazer uma obra de transformação na consciência do teu marido, né? Às vezes aquele homem teimoso, sabe? Nada muda. Mas o silêncio, aliado à oração, é uma arma poderosa para transformar vidas. E da vida mais importante, que é daquele que é uma só carne contigo. E por último, eu aprendo que Abigail não somente era uma mulher humilde, mas também uma mulher cheia de fé, para enxergar o que ninguém enxergava, como eu já disse, porque ela abriu mão
de riqueza e de conforto para seguir um homem que não tinha nada a não ser uma promessa de Deus. Vejam comigo, aqui no versículo 40 em diante, diz o seguinte, que Davi, os servos de Davi dizem, Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra, e disse, eis que a tua serva é criada, para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou, e dispondo-se, cavalgou um jumento, com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Antes de tudo, essa mulher foi honrada, porque essa mulher deve ter passado em cada coisa com esse marido, que eu não posso imaginar. Sabe, o sofrimento que Abigail passou com esse Nabal, meu Deus do céu. Mas Deus honrou a honestidade e a pureza dessa mulher. Deus honrou o caráter de Abigail, e honrou de uma forma muito inesperada. E quando chegou esse momento, dessa libertação na vida dela, ela teve o discernimento espiritual, a humildade e o discernimento espiritual, de abrir mão de tudo que ela tinha, para ir atrás de um homem de Deus, que não tinha nada. Como eu disse, era só um fugitivo, era errante, sabe? Não tinha uma mão na frente, tinha uma mão na frente e outra atrás, mal tinha o que comer, dependendo do favor dos outros para comer. Mas ele tinha uma unção, ele tinha uma promessa de que seria o rei de Israel, o futuro, o pastor daquela nação, o homem mais importante e mais poderoso daquela nação. E é fácil a gente falar, nossa, né? É claro, depois que nós vimos tudo, mas, irmãos, quando estamos no meio do deserto, no meio das tribulações, não vemos nada ao redor, nenhum sinal de que as coisas vão mudar para melhor, é difícil. Parece impossível, parece que nada vai acontecer. Mas Abigail soube abrir mão da sua riqueza, das suas propriedades, abrir mão de todo esse luxo que a envolvia, né? Luxo para aquela época, em prol de uma visão espiritual e de uma promessa de Deus. E isso fica de uma lição muito importante para todas as mulheres que estão aqui. O que é mais importante na tua vida? É apenas luxo, apenas conforto, apenas status? Ou será que existe algo maior para o qual Deus te chamou para viver? Algo maior para o qual você pode ter de abrir mão hoje, para receber algo maior aqui nessa vida e na eternidade? Não conheço muito pouco, de poucas pessoas aqui, mas certamente há alguém aqui de quem Deus requer que abra mão de algo que hoje te é muito conveniente, muito confortável, muito aprazível, em prol de algo que o Senhor te chamou, ou vai te chamar, em breve vai te chamar, para que você receba algo maior da parte de Deus no futuro. Amém, irmãos? Sei que não é muito fácil ouvir essas coisas, mas todos nós em algum momento vamos ter que abrir mão, fazer uma escolha. E você, mulher de Deus, é chamada hoje a assumir o papel de uma Abigail. E Deus há de te mostrar o que você tem que fazer. Então, irmãos, encerrando a mensagem, a história de Abigail é um grande exemplo para toda mulher cristã, pois mostra o padrão divino de conduta para uma mulher. Eu escolhi esse texto, como eu disse, porque esse texto mostra como uma pessoa, uma mulher, pode ser fiel e agradável a Deus no seu dia a dia, nas situações da vida cotidiana. Porque Deus, na sua sabedoria, Ele não colocou só os mandamentos. Quando a gente lê aqui, né, os 10 mandamentos, e aqui em toda a lei, nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos, nós temos muitos mandamentos. Mas Deus, na sua sabedoria, sabia que era necessário haver exemplos escritos de como as pessoas se portaram no passado, né, em relação à palavra de Deus, e quais os frutos que ela colheram conforme o seu procedimento, né, uma vida contrária e uma vida de acordo. E ela pautou a sua vida de acordo e recebeu a devida recompensa por isso, irmã. Então saiba, irmãos, que Deus se revelou nisso aqui para o teu bem, para o teu próprio proveito, te mostrando que há um futuro melhor para você, há um futuro de bênção, há um futuro de paz, há um futuro de graça que o Senhor reservou para a tua vida. A única condicionante é que você se posicione para ser uma mulher como Abigail, porque a promessa de Deus é que você vai ser louvada, você vai ser honrada. Provérbios 31, versículo 30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura,
mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Né? E continua dizendo no versículo seguinte que dá-lhe dos seus frutos e de público louvarão as suas obras. Amém, irmãos? Eu quero encerrar essa palavra assim, apelando a você, irmã, para que a palavra do Senhor entre no teu coração e produza esse fruto de transformação. E eu quero pedir a você que fique em pé, nós vamos orar ao Senhor, porque nenhum de nós, seja quando se trata dos deveres do homem, seja quando se trata dos deveres da mulher, nenhum de nós é capaz de conseguir isso por si só. O